Muito bem-vindos ao meu podcast, Achas que Conheces? Cá estamos de novo no Senhor Jacinto e hoje temos uma convidada muito especial. Olá, Zélia. Olá, tudo bem? Estás bem? Muito obrigada. Bom, para quem ainda não viu este podcast, ou para quem vai começar a ver, ou para quem nos vai ver a posteriori, este podcast tem um objetivo. Que tem um objetivo muito específico, que é dar a conhecer a vida profissional e pessoal de tantos que fazem tantas coisas boas na nossa cidade. E eu hoje convidei-te e muito obrigada por teres vindo e por teres Obrigada, aceito, eu. porque estamos aqui num mês muito especial para ti, que é o mês da primavera, que eu sei que te diz muito, não é? Sim, conto. Mas antes de lá irmos, eu gostava muito que as pessoas conhecessem um bocadinho mais da Zélia Évora, enquanto mulher, enquanto empreendedora e enquanto pessoa que foi capaz de desapegar de um trabalho de anos, não é? Para dar início a um projeto a solo, que no fundo era a tua paixão e que é a tua paixão. Passou a ser, sim. Conta-me tudo. Pronto, eu estudei ali na Bordal Pinheiro e depois fui trabalhar logo, não é? Não fui tirar nenhum curso superior, acabei um técnico profissional de contabilidade e procurei Há emprego. quantos anos atrás, Zélia? Então, eu tenho 55, tinha 19, falhei ali um ano. Ok. E então, Começas a trabalhar com 20 anos. sim, sim, sim. Ok. Primeiro, e arranjei emprego de uma forma muito engraçada na altura, que foi a minha mãe dizia: "Mete um anúncio na Gazeta, mete um anúncio na Gazeta". Eu Na altura fazias isso? É possível, se calhar. não sei, se calhar não se fazia, mas a minha mãe insistiu e disse: "Mete um anúncio". E eu coloquei um anúncio na Gazeta e apareceram 2 respostas. Uma, que era para uma imobiliária para onde eu fui experimentar e, e pensei: "Não, isto", porque o senhor não permitia que tivesse nenhum papel em cima da secretária. Ok. Ou seja, tinhas que usar um papel e arrumar o papel. E tu sabes como é que é o meu ateliê, não é? Usar um papel, arrumar o papel. E eu achei aquilo muito estranho e depois no meu local de trabalho, que foi o meu local de trabalho, mandaram também uma resposta. Na altura era por carta, não é? Porque eu já sou velhota e não havia cá internets. Mandaram uma carta a convidar para ir a uma entrevista e eu fui à entrevista e lembro-me perfeitamente de o senhor ter olhado lá para o teu currículo, nem era um currículo, era só carta de apresentação, era só uma carta de apresentação, e disse: "Então está bem, então começa na segunda". E eu disse: "Ai, só que eu não sei fazer nada". E a senhora: "Ok, eu E ele processo". disse: "Não faz mal, vem aprender". E assim foi. Na Pois, altura na altura era muito assim, não é? As pessoas claro, efetivamente iam sem experiência nenhuma. hoje a experiência, então tinha saído da escola, é normal. Eu fui substituir um senhor que ia sair, portanto, o senhor explicou-me o que se tinha que fazer e eu passei a fazer isso e fiz isso durante 24 anos. Portanto, aquela função de administrativa espetacular. Mas diz-me uma Mesmo. coisa, durante esses 24 anos, tu foste feliz a fazer aquilo que tu fazias ou tu olhando para trás dizes assim: "Pá, se eu pudesse andar para trás no tempo, tinha-me desapegado daquilo mais rapidamente e tinha Não, ido a solo". não, acho que eu não sou assim, Ok. não sou de olhar para trás. Eu era feliz, eu gostava de fazer aquilo, ainda hoje adoro números e acho que foi uma grande aprendizagem na minha vida, não é? Quando tu percebes como é que funcionam os orçamentos, as contas, Que hoje em dia as te ajuda situações no banco, certeza. fazer as propostas para uma câmara, quando tu sabes como é que funciona tudo isso, é mais fácil tu criares o teu próprio negócio, não é? Claro, claro. Portanto, eu era feliz, era uma pessoa muito mais, não era séria, era a mesma pessoa, mas durante aquelas 8 horas eu era uma pessoa que não sorria, nem tinha grandes objetivos.
Vou dizer que aquilo era tipo, eu chegava lá e trabalhava, não é? Claro. E as pessoas que trabalhavam comigo, eu era a única mulher, não havia Hum, tínhamos idades muito diferentes, não havia aquela coisa de não íamos para os copos a seguir, nem Claro, coisa claro, nenhuma. claro, claro. Portanto, era uma coisa que eu gostava de fazer. Ao longo do tempo, porque nós começamos a crescer, não é? É inevitável, 24 anos é muito tempo. Claro. Tirei cursos de muita coisa, eu já fui, durante esse mesmo tempo, instrutora de massagem infantil, doula. Porque tu também tens essa vertente. Bola, já fundei uma coisa que era o Clube do Pano, onde ensinávamos, mães a usarem os bebés, em marsupiais, portanto, 24 anos é muita fruta, não É é? muita fruta, É, é mesmo. claro, claro. Conheces o teu marido durante esse tempo, Sim, sim, não é? aos Portanto, 35 conheci, tens 2 filhos, tenho 2 filhos. hoje em dia já crescidos, não é? Sim, sim. Mas há o dia, portanto, passado 24 anos, Para como é que passar como é que isto 24 acontece? Há o dia que tu chegas e dizes assim: foi esse ano ou foi esse não, não, estávamos em crise, não é? A empresa estava a passar uma fase de dificuldade? fase mais complicada e Nunca saímos dessa crise, não é? Andamos sempre em crise. já nos habituámos. De qualquer forma, ali nesse dia foi muito difícil para mim, porque eu fui havia ordenados em atraso, que era normal numa situação de crise, e eu aproximei-me do meu patrão da altura e disse que, entendia que estávamos em crise, não é? Que a situação estava mal, até porque era eu que geria as contas lá, mas que eu precisava mesmo, eh, de receber algum dinheiro, porque eu tinha uma filha muito pequenina e eu precisava ir às vacinas e Claro, e assim, tu a dar-vos na altura, familiar, sim, com o orçamento. o meu marido trabalhava na mesma empresa, quer dizer, era muito complicado. E ele, sugeriu eu despedir-me. E assim foi. E assim foi. Não me despediu, quer dizer, não fui eu que me despedi, ele sugeriu Ele que eu me despedisse. ok, Até por causa do pronto, chegámos ali a um acordo. acordo, exato. Chegámos a um acordo, eu escrevi a minha carta de despedimento, fiquei completamente pronto, podes imaginar, tu sabes, eu sou muito chorona, então eu é que tive que escrever a minha própria carta de despedimento, porque eu era a pessoa que fazia essas coisas. Claro, claro. Portanto, eu estava em frente ao computador, A escrever. não conseguia ver nada porque estava a chorar tanto. E o meu colega só dizia: "Calma, Zélia, calma". E eu a escrever uma carta de despedimento e em meia hora, desde a conversa, fui-me embora. E acabou. E 24 anos fecharam Sim, fechou-se do a porta de emprego 24 que anos eu achava, na minha ingenuidade, porque naquela altura os empregos eram para a vida. para a vida, que eu ia ficar velhinha ali naquele sítio, Não é? não é, a tratar daquelas coisas, porque aquilo era como uma família. Claro, mas no fundo o que acontece é que tu ganhas uma nova vida. Ganho, foi uma fase muito difícil para mim, como é óbvio, porque eu não estava eu não tinha planos, não é? Eu não sou de ter sonhos, percebes? Eu não sou assim: eu" não é que eu não gostasse de fazer coisas, obviamente gosto. Mas já fazias as tuas coisas. Fazia coisas, sim, porque eu sei fazer estas coisas desde os 8 anos, não é? Pronto, porque eu sou de uma geração em que as mães ensinavam isto às filhas. E gostava muito de fazer. Eu chegava à casa, a primeira coisa que eu fazia, cheguei a fazer o jantar enquanto tricotava, não é? Mexia aqui, fazia mais um bocadinho. Porque quando és criativo, e és criativo em todas as profissões, não vale a pena estarmos a dizer coitada daquela. Não, se tu és criativo, tu és sempre criativo. E criatividade é preciso em todos os ramos, Todas as áreas, não é? obviamente. Não é? Faz parte de tu não morreres, Claro, para não morreres, tu tens que criar coisas. Às vezes são coisas que os outros não conseguem visualizar. exatamente. Mas, Entenderem também. pronto, mas crias. E eu fazia isso, eu chegava à casa e ia tricotar mais umas carreirinhas enquanto o jantar fazia, porque o tempo tem que dar para tudo, assim como hoje o meu tempo tem que dar para tudo. Claro, claro. As pessoas dizem: "Ah, não tenho tempo, não tenho". Eu tenho tempo.
Eu tenho o mesmo tempo que toda a gente, 24 horas. Claro. Se eu quero fazer uma coisa, eu tenho tempo. E estou convencida que as pessoas, se quiserem fazer uma coisa, roubam um bocadinho de tempo aqui e um bocadinho de tempo ali Para fazer. e fazem. Claro. Não Claro. vale a pena estarmos aqui, não A tenho chorar, tempo, não não tenho é? tempo para beber um café, não tenho tempo. Eu tenho tempo para beber montes de cafés durante um dia, Aliás, das a mulher do café, não é? Vou lá ver, fazer montes de coisas. O que é que acontece? Fiquei, nem sei explicar como é que fiquei. Saio do ateliê completamente em modo banzada, não é? Porque, pronto, saí do ateliê e fui a caminhar ali para o, portanto, o escritório ficava na avenida, ali na saíste do Avenida Pimentel. escritório, Saí do depois de dia, escritório, depois a meio do dia, eu abandonei. Eu nunca mais fui trabalhar, era suposto dar 60 dias. nunca mais, Não, já não, foste. não foi. E então dirigi-me a uma loja que uma amiga minha tinha, que ficava ali na Cova da Onça. Ela fazia peças para criança, muito giras, e eu sabia que ela tinha uma encomenda que tinha que fazer, uma encomenda grande. Cheguei à loja dela e disse: Olha, é assim, eu acabo de ser despedida, eu não posso ir para casa, não tenho feito para estar em casa, e durante pelo menos 15 dias eu vou estar aqui, não precisas de me pagar, eu venho aqui trabalhar. Todos os dias das 9 às 5 eu estou aqui. E E assim assim foi. foi. Todos os dias das 9 às 5 que eu estava lá, chorava, chorava, ela tinha que me aturar, porque eu estava completamente, eh, não vou dizer que estava deprimida, porque não estava, estava era profundamente triste Obviamente. e Também um bocadinho perdida. desorientada, não é? Claro, Obviamente. claro. Como Entretanto, filho pequenino, não é? dois, Do 2 já um com 6 e ela uma já com tinha 2, nascido também, sim, não é? ela tinha 1 ano mais ou menos, Claro, portanto. claro. Entretanto, eu falo para cacete, não é? Falo muito. Precisava de 2 ou 3 podcasts só para. Não, não, eu já combinei, olha, com o Arthur também já combinei que vamos ter, pronto. Mas eu vou avançando contigo, Pronto. ok. Então, no final desses 15 dias, e assim é que tudo começou, eu fazia baby wearing com a minha filha e ela não tinha um chapéu, ou tinha perdido o chapéu. Então fomos ali ao centro comercial e eu comprei-lhe um chapéuzinho, era verão, estávamos para aí em junho, e eu comprei-lhe um chapéuzinho e no caminho aqui olhei para a cabeça dela e já não estava lá o chapéu. Eu fiquei furiosa, o que é possível? Voltei para trás, para cima, mais e para cima. Estou passada, vou fazer um chapéu para a miúda. Cheguei a casa, saquei da máquina da costura que estava arrumada e fiz-lhe um chapéu. Fiz-lhe um chapéuzinho dupla face, todo muito giro, porque eu só faço coisas giras, as coisas feias são os outros que fazem. E pronto, é a realidade, não vale a pena estar a fingir que não é, com mentiras. Fiz o chapéuzinho, fiquei tão orgulhosa que pensei, vou fazer um para mim. E fiz um para mim, no mesmo dia, coloquei na cabeça, o Facebook já existia, não é? Ora bem, Fiz uma selfie, publiquei. Olhem aqui o chapéu que eu fiz. Veio uma senhora que me seguia na altura, embora eu não vendesse nada, que é a Dulce Bragança, foi a minha primeiríssima cliente. ainda te lembras do nome dela porque ela Porque continua ela a ser, continua a ser continua a minha ser cliente, época. sim, e de certa forma é minha amiga também. Ah, ela perguntou: "Quanto custa esse chapéu?" E eu não estava à espera. Vendi o chapéu, salvo erro, para aí por 22 €, assim, um valor quase ridículo. Logo eu não te conhecia nessa altura, não é? E vendi-lhe o chapéu e depois comecei a fazer chapéus, até ao ponto que, a dada altura, já era a Zélia dos chapéus, Claro. porque era o que eu fazia. Passei a fazer chapéus, e os chapéus foram a minha nova profissão. E estamos a falar de que ano, mais ou menos? Então, eu já faço isto há 13 anos. Há 13 anos. Sim, Ok, foi nessa ok, altura. nessa altura. Ok, então começas a fazer chapéus e depois eu acredito que isto tenha sido todo não é? Porque depois isto é Sim, como é o como é resto, que nós costumamos dizer, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? claro. Portanto, umas coisas vêm atrás das outras, começas a fazer outras coisas semelhantes, Sacos, saquinhos, mochilas, quando acordasse de manhã. exatamente, e escreves 2 livros.
Isso, os livros surgiram de uma coisa muito engraçada, o primeiro especialmente, que foi o Gangue da Malha. Lembras do Gangue da Malha? Lembro-se. Portanto, o Filipe Almeida Santos, que a maior parte das pessoas aqui das Caldas conhece, ah, meteu-se comigo um dia no Facebook e disse: Ouve lá, queres fazer comigo uma coisa em que nós ocupamos os cafés à noite, para criar ali movimento? As pessoas, em vez de estarem em casa a ver a novela, vão fazer qualquer coisa para o café. E eu lembrei-me que podia ser origami ou podia ser tricô. E então, naquela meia hora também, pensámos: "Epá, pode ser tricô", então o nosso lema era trocar a novela pelo novelo. Ok. Ele disse: "Então vá, chamamos-lhe o Gangue da Malha". Isto foi em meia hora, foi assim uma conversa curtíssima. E depois eu tomava sempre café ali no Maratona. Passado 2 dias estou a tomar café no Maratona de manhã e o Eloy pergunta-me: "Ouve lá, és tu que estás por trás daquilo?" E eu olho assim para trás e estava lá um cartaz que o Filipe já lá tinha ido colocar do Gangue da Malha. E aquilo foi uma coisa muito engraçada, porque compareciam muitas pessoas, aquilo era em segredo, ou seja, era um bocadinho como a máfia, não é? Nós preparávamos os eventos e naquele dia íamos colocar no Facebook. As pessoas só sabiam no próprio dia Próprio dia. quando é que Quando é que ia ser? onde? Onde? Sim. E então foi muito giro, como chamou a atenção da TV, depois eventualmente uma editora que foi a Esfera dos Livros contactou-me para escrever um livro. Também foi O que também serviu, obviamente, aqui de, não é, de input. claro, foi uma Queiramos rampa de lançamento, queiramos sim. nós ou não, há aqui um input grande. Claro. Mas o que eu vejo e quando eu vejo os teus o que tu escreves, porque tu és uma mulher que gosta de escrever efetivamente, e gosta de escrever aquilo que sente, e sem papas na língua, não é? De preferência, De sim. referência, exato. Tu és uma defensora acérrima de que as pessoas deem valor e de que se dê valor e cada vez mais valor, ao manual, ao trabalho manual das pessoas. Portanto, hum, tu, na minha perspectiva, és das pessoas aqui nas Caldas que mais defende isto, que é, se nós fazemos alguma coisa, não é? Este trabalho é um trabalho tão válido como um trabalho que se faz, não é? Portanto, Claro, o validar do quem faz handmade, não é? A validação do quem faz handmade e o valor que isto tem, o valor monetário que isto tem, porque as pessoas têm que entender, e tu referes muitas vezes isto, e és muito, muito persistente na tua convicção, de que é, eu peço desculpa, mas as pessoas têm que pagar o valor por este trabalho, por aquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço demora X horas, eu investi X do meu tempo, o material custa X dinheiro e, portanto, não se claro, pode tens andar, de fazer não se pode andar aqui com a conversa do faz-me lá aí uma coisinha, pá", não é? Temos que acabar um bocadinho com isto. Eu gosto muito destas, não é discussões, mas destas ideias que tu postas muitas vezes e acho muito interessante, porque tu lutas convictamente por isto e efetivamente é verdade, tu tens razão. não tem a ver só com o ser o handmade, é o comércio local e o uma vez eu vi numa frase num num site de uma amiga minha que teve durante muitos anos uma empresa de noivas. O nome dela é Susana Esteves Pinto e ela, pronto, às vezes colocava livros de referência na net. Eu não fixei o livro, mas fixei o título do livro que dizia "The future is small", que é uma frase um bocado estranha, não é? O futuro é pequenino, É. mas não é o futuro que é pequenino, é o futuro é o comércio local, o pequeno, o Sim, o pequeno, ai, agora está-me a faltar a a palavra. tradição, o futuro é Não é nem sequer é a tradição, é o sim, pequeno, a pequena empresa, vá, exatamente, percebes? exatamente. Porque, temos que, em primeiro lugar, temos que valorizar a nossa comunidade
E as pessoas podem, hum, fazer o que fizerem, mas a história é o que vende. Eu tenho a certeza absoluta que a minha história é o que vende os meus produtos, porque há milhares de pessoas a fazer sacos e saquinhos e chapéus e coisinhas, não é? Claro. O mundo está cheio. Não descobrimos aqui a roda, não é? Exato. O que te leva a comprar uma coisa e a voltares àquela pessoa é a ligação que tu fazes com essa pessoa. Claro. Porque eu posso fazer uma coisa e vender, mas eu preciso de ter a certeza que tu vais voltar. E por isso, quando eu embrulho uma coisa, eu embrulho como se eu estivesse a fazer para a minha melhor amiga. A minha melhor amiga não tem um presente Aliás, melhor tu tens uma que. coisa fabulosa que é aquela relação que tu tens com as pessoas do CTT, não é? Escreves mensagens às pessoas que entregam os teus artigos, que entregam aquilo que tu fazes, não é? Sim, sim, sim. Há aqui uma coisa que eu não posso deixar passar, que é a exposição que tu fizeste à Ajuda-me, não sei se foi 10 anos, 2023, sim. 2023, portanto há 2 anos, não é? Sim, Que se chamava, A Minha Manta? sou eu. A Minha Manta Sou Eu, exatamente. E que foi e desde já os meus parabéns, pá, lindo, lindo. Obrigada. Os manta aliás, todos os trabalhos estavam lindíssimos. Aliás, eu acho que tens aqui um bocadinho exemplo de grandes peças que lá tinhas, não é? E Sim, essa foi a primeira, essa sim. há de ser assim uma coisa pequenina dentro daquilo que tu tinhas em tamanho gigante na tua Sim, na sim, tua sim. exposição, não é? Tinhas, não tinhas? Hum, Essa foi a primeira peça que eu fiz, sim. e porque tu também tens muito esta relação com as mantas, não é? Porque é o aconchego, é o As mantas, para mim, é uma construção, não é? Porque isso a exposição chamava-se A Minha Manta Sou Eu, sou eu que me construo a mim daí própria. as mantas de retalhos, não é? Que Sim, é um bocadinho a construção é uma construção, e os sim. retalhos de uma vida, não é? Que vão construindo alguma coisa, que é tipo uma Claro, realidade, não é? claro. E a tua exposição, eu sei que já está para aí qualquer coisa mais na calha, assim, desconfio, mas não podemos ainda falar muito nisso, não é? E a tua exposição, teve esta coisa que eu tenho que referir, porque efetivamente é algo diferente, que é tu para conseguires fazer a tua exposição, tu vendeste logo à partida e tu assumiste isso tudo sem problema nenhum, porque tu não és mulher que há de ter problemas em assumir as coisas. Portanto, quem te assegurou que tu conseguisses alavancar a tua exposição foram uma cliente ou 2 clientes, já não sei Sim, bem, não é? sim. Portanto, compraram logo à partida, 2 ou 3 artigos que tu tinhas feito Sim, ou que estavas para fazer estava para ainda, fazer, sim. estavas para fazer e que asseguraram e que fizeram aqui o input, não é, para tu conseguires alavancar a Sim, tua porque exposição. eu tinha que estar, para fazer uma exposição daquele tamanho, não é, e a sala É não grande, sei de claro, salas. enorme, enorme. Eu não tenho poder de compra, não tenho poder, não tenho fundos para ficar parada Claro. só a fazer aquilo, sem vender. Para a exposição. Claro. Então o que é que eu fiz? Eu criei uns pequenos painéis que vendi para criar essa tal ligação entre a cliente e eu. Para porque quando eu faço isso muitas vezes. Se eu faço uma coisa e te convenço a contribuir, tu não estás na realidade a contribuir, eu estou-te a levar, de alguma forma, a comprares uma coisa que eu preciso de vender para ter Claro, dinheiro. claro. Tu ficas com eu não acredito naquele crowdfunding que dizemos assim: "Ah, coitada da Zélia, ela precisa fazer uma exposição e Claro. agora precisa de dinheiro". Eu preciso de dinheiro, mas preciso que tu fiques com uma peça que vale esse dinheiro. Eu não preciso de esmola, não é? Claro. Eu vendo uma coisa, há pessoas que dizem: "Ah, eu gosto muito de ajudar". Eu não quero ajuda dessa. Eu Claro. quero que tu fiques muito satisfeito com uma coisa que tu compraste e ela valia esse dinheiro. Portanto, o que é que eu fiz? Eu fazia uns pequenos painéis que custavam 20 € e disse, sem vergonha na cara, que se me dessem todo o dinheiro que me dessem a mais, eu tomaria nota
e depois descontariam nos produtos. E tu assumes isso sem Porque não é? é Então, isto eu ando aqui com o microfone de um lado para o outro, não ando? Peço desculpa. Isto também não é para cortar, está bem? Ah, já estamos na meia hora, não? Não? Isto não vai ser nada cortado, isto é assim muito cru mesmo. Não sei sim, porque é que tá, não, tudo não bem. estamos a ter um estúdio de televisão, não é? E tu assumes isso Claro, sem pois. problema absolutamente nenhum, Não, porque é verdade. porque tu és uma mulher que efetivamente sonhas e acreditas que Eu não acredito em ou seja, a pessoa que me ofereceu um pagamento para, para eu poder fazer a minha exposição, foi uma cliente minha que hoje em dia já é minha amiga, ela disse-me assim: "Zélia, quanto é que tu precisas para tu parares?" E eu precisava de uns 3.000 euros para poder ficar, não era parada, era claro, era é trabalhar trabalhar. sem estar preocupada. E ela adiantou-me o valor. E quando tu acabaste aquela peça, tu deste-lhe Não, ela depois chegou à exposição e disse: "Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto." exatamente. E pronto. Porque ela queria-me dar o dinheiro e eu disse: "Não, eu não quero que tu me des dinheiro, eu quero é que tu fiques com as Com as tens de peças, ficar com as claro, coisas." obviamente. Porque isso não faz sentido nenhum, tu não consegues eu não consigo estar a pensar assim: "Olha, agora deram-me aqui este dinheiro, então se me deram dinheiro, então vou passar férias." Não, quer dizer, parem, estás a ver? Não, mas isso não é a lotaria, é eu trabalho e as pessoas pagam Exato. o valor, não é? Justo, Justo, pelo teu trabalho. claro, Claro. claro. E depois, portanto, como tu és uma mulher que não consegue dar, portanto, só num projeto, há as pessoas que têm este tipo de formigueiro, chama-se um formigueiro, não é? Vá-se lá saber. Tu és uma mulher que vai explorando outras coisas. E lá está, e remeto ao início, onde eu digo que tinha muito, que tu tinhas que ser das primeiras convidadas, porque estávamos no mês de março, e porque o mês de março era muito importante para ti, porque há cerca de um ano tu deste vida aqui a um projeto social, de cariz social, na minha ótica, muito importante para as Caldas da Rainha, que é aqui a nossa ode à primavera, que eu também já encaro um bocadinho como, eu encaro aqui um bocadinho como minha, não é? Claro, Como é de todos, todos, somos da sim, comunidade, não é? claro. No fundo, isto é um projeto alimentado pela comunidade, não é? Portanto, Só pela comunidade. só pela comunidade, porque tu não estás a fazer andorinhas de manhã à noite, nem Não, eu nem fiz uma, eu só fiz uma. E a ideia, de facto, foi minha, mas o projeto não é meu, não o considero meu. A ideia não foi é minha. teu. Então, eu tive a ideia Tu tiveste a ideia. e vim a caminhar com a ideia na cabeça e parei ali nos mini designers E falaste com e o uma Manel estava à porta e eu disse: "Oh Manel, se me desse na cabeça de encher." já estamos a meia hora, ok. Ok, ok. Então bom, quando é assim, tem que ir assim mais de lado, porque como eu estou aqui neste ângulo, vocês vão ali de lado e fazem assim. Então, quantos minutos mais temos? Vou ser rápida. Não, Então, eu disse ao Manel: "Manel, se me desse na cabeça de encher a cidade de andorinhas, ajudava-me?" E ele: "Claro." "Então, quem é que vamos convidar mais?" Depois convidámos a Mónica. correto. Está A com Mónica vocês. Correia, sim. Exato. Depois convidámos a Ana Hermenegildo, que entretanto este ano já não é ela, é o César, certo. Pronto, e foi assim, juntámos-nos para fazer isto, fomos primeiro falar com o presidente Mas desculpa interromper-te, só para voltarmos um bocadinho atrás, eu gostava que explicasses a quem ainda não sabe o que é a Oda à Primavera, o que é, que tipo de projeto é este? O projeto Ode à Primavera é simplesmente uma ideia que agora se materializou, ah, em que a comunidade inteira das Caldas da Rainha, ou quem quisesse, faria uma ou mais andorinhas que pudessem estar expostas à chuva e ao sol, para estarem penduradas aqui. Inicialmente era aqui na Rua das Montas e aqui na Rua Miguel Bombarda. Hum, Essa era a ideia inicial, era só algumas andorinhas penduradas na rua. Pela cidade, a E dar então vida à cidade. exato. E então começámos a falar nisto, a fazer barulho na net, começaram a chegar andorinhas e depois as pessoas começaram a dizer: eu gostava de pintar um quadro." E eu dizia: "Pinta o quadro que nós depois logo vemos."
E começaram a aparecer quadros, sei lá, aguarelas, Pensava assim, eu tenho que cerâmica, para o lado. no correio chegavam Tu nem tinhas noção, nenhuma, tu não. nem tu Foi fi assim uma tu coisa ficaste tu pensaste assim: "Bolas, isto teve um impacto que eu nunca pensei que sim, e ninguém imaginava, não é, porque a ideia inicial era só uma graça, percebes? porque há aqui um ponto muito importante que é, hã, a tua ligação à andorinha. Hã, sim, a Isto ligação isto tem algum pessoalmente, tenho não vou explicar, mas pronto, eu tenho uma não, andorinha leva aqui até onde no tu quiseres. pulso, claro. Eu tenho uma andorinha aqui no pulso e gosto, as pessoas começaram a identificar-me porque eu, tiro as fotografias a segurar as peças e inevitavelmente a andorinha aparece. E depois passa a ser uma coisa propositada, porque é Que é marketing, marketing, embora a e andorinha acaba já por ser a tua imagem de marca, não já é? cá estava, não é? Entretanto, as minhas peças têm a etiqueta que também tem andorinha, que é precisamente Exatamente. pronto. Mas a andorinha em si tem um simbolismo não só nas Caldas, como no país, como no mundo, de retorno, de renovação, não é? É de lar, de família. São tudo palavras que te dizem muito. Claro. E então nós quando eu pensei fazer isto, era precisamente haver uma ligação, porque, é mais fácil tu fazeres o clique com alguém se essa peça tiver uma Uma ligação. ligação E especial. as pessoas, muito particularmente as mulheres, não é, Claro, acham, claro. pronto, apaixona-se facilmente e há andorinhas por todo o lado e há brincos e há tudo, Claro. não é? E então, foi um mote para fazer isto. E de facto, depois começámos a ver que era preciso haver uma solução para essas andorinhas que não podiam ser colocadas na rua, correto? E então convidámos as lojas a cederem um espaço na montra, o Manel, que fez o mapa, onde todas as lojas estavam indicadas, foi um trabalho, eh, um esforço brutal, Claro, claro. eh, Porque isto é de tudo muito entrega, giro, não é? é tudo muito É giro tudo muito giro. e friso, porque se tenho mau feitio, que as pessoas dizem: "Ai, Ninguém tinha reparado aqui ainda. que houvesse também andorinhas na minha rua, e porque é que é sempre tudo na Rua das Montras, e porque é que" e as pessoas reclamam, 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 e têm que ter noção que nenhum de nós, nem eu, nem o Manel, nem a Mónica, nem agora o César, Recebem o ordenado por não recebemos absolutamente nada e só damos do nosso tempo para ajudar, isto, são tudo horas extra para ir extra mas nós não são conseguimos dias e fazer dias e sem dias. vocês entregarem também alguma parte de vós. Claro. Portanto, e é muito bonito, especialmente com aquilo tudo que se passa no mundo, que, exista algo que as pessoas possam fazer sem pensar que vamos ter um retorno, Claro, claro. e a juntar lares de terceira idade, escolas, jardins de infância, e Pessoas a uma comunidade, não é? tudo. E as pessoas poderem passar e dizer: "Olha, aquela é minha", e aquela Pessoas que podem entregar, quem quiser, sim. pessoas que estão lá em casa e que podem Qualquer pessoa, e as pessoas ligarem e dizer que não tinham uma senhora que estava tão em baixo, mas agora tinha um objetivo, pelo menos agora para os próximos dias, e entidades que se esforçam. a verdade é que o retorno depois vem de outra forma, não é? É. Exato, é. Penso que foi brutal para a cidade e ninguém estava à espera, mas, graças às mãos dos outros, nós conseguimos materializar uma ideia maluca que tive. Portanto, já temos a indicação de que este ano vamos ter Oda à Primavera novamente. Sim, Aliás, eu espero que por muitos anos. Ainda não temos dia definido, ainda não. pelo menos parece-me, não é? Ainda Não não vai sei ser, nada. Pronto. sabemos que não vai ser. O ano passado foi mesmo no primeiro fim de semana da primavera, mas este ano já há um outro evento e nós não queremos atropelar, Ok, então tem que haver espaço para tudo. claro, claro. Hum, e olha, eu desejo que seja o maior sucesso este evento que nós vamos Sim.
Eu cá estarei como senhor Jacinto para contribuir naquilo que for preciso novamente. Aliás, eu acho que as coisas só funcionam assim. E este podcast tem muito esta vertente, que é da comunicação, de que as pessoas sintam, pá, que podem passar por ti na rua e que podem dizer: olha, eu posso entregar, onde é que eu posso entregar a andorinha? Olha, Claro, posso dizer já que podem entregar na junta de freguesia, ali de Nossa Senhora do Pópulo, e podem entregar aos fins de semana no turismo. pronto. E haver a comunicação, porque efetivamente as pessoas precisam de perceber a importância de voltarmos a comunicar todos no mesmo sentido, não é? Claro, Só assim uma cidade do tamanho como a nossa, a Caldas da Rainha, há de se erguer novamente e de fazer, e como está a fazer, já coisas boas, mas ainda fazer coisas melhores. Penso que é por aqui, não é? É por claro. E aí. participar, porque às vezes estamos continuamente a dizer: se fizessem, se. Epá, se tens uma ideia, faz. Exatamente, exatamente. Não podemos estar sempre à espera. Célia, muito obrigada. Obrigada, Muito obrigada, está bem? Desejo-te um maior de sucesso, está bem? E olha, e vemos-nos todos assim, ó, é isto, pronto. Muito obrigada, até à próxima semana. Obrigada.